mundo e o mundo ligado em você. Eu sou Cristiane Meireles e apresento aqui o programa Retrato do Rio. Hoje eu vou ter a companhia de vocês e vocês a minha companhia. Nossa convidada teve uma intercorrência, que é a doutora Larrúbia, e não pôde comparecer, assim como o deputado Márcio Gualberto, e vai acontecer na próxima semana o programa com os dois, falando sobre segurança pública. Mas eu quero trazer para os senhores, para as senhoras, para os nossos queridos ouvintes e telespectadores, notícias que acontecem no dia a dia aqui do nosso estado e da nossa cidade. Né? Nós que somos fluminenses, somos diariamente incomodados pela violência urbana. E é um relato que eu gostaria de fazer para os senhores já há algum tempo. Há mais ou menos 2 anos, aliás, melhor, desde 2020, nós sofremos com uma decisão do Supremo Tribunal Federal chamada ADPF 635. A ADPF 635 trouxe por condão a proibição de ações da polícia em comunidades. Hoje os senhores sabem que está ocorrendo, ainda não terminou, uma ação dentro da comunidade da Maré, pelos dois lados. Mas nós também sabemos que a população está cansada de sofrer. Estamos sendo assodados, maltratados pelo crime. Não podemos mais fechar os olhos para isso. As nossas famílias estão completamente reféns dos criminosos. E há gente que ainda diga que são vítimas da sociedade. Pois é, quem é a grande vítima da sociedade? É o contribuinte que paga seus impostos, que cumpre com a lei, com o ordenamento social e jurídico, ou é aquele que se diz não ter oportunidade? Essa é a discussão. E eu queria que os senhores pudessem, através da www.radiotropicalwebbrasil.com.br, expressar tanto a sua opinião como também a sua indignação. Porque rádio é isso. Rádio é comunicação, é relacionamento. E eu gostaria de obter essa resposta dos nossos espectadores, né? Temos participado há muito tempo de muitas ações. E eu não estou aqui falando de questão partidária política. Eu estou falando aqui de vida social. O que é ser um cidadão? Há alguns programas eu recebi aqui o senhor William Correia. Ele é um defensor da comunidade. Ele não é um miliciano, mas ele é um defensor da comunidade. E hoje eu teria aqui a doutora Lecimar Larrúbia e o deputado estadual Márcio Gualberto, justamente para falarmos a respeito disso. Até que ponto o domínio do narcoterrorismo, do narcotráfico e principalmente da narcocultura dentro das comunidades tem afligido a população de modo geral. Até porque quem mora dentro da comunidade é trabalhador. 90% da composição de uma comunidade é de pessoas que trabalham, que não têm opção de moradia. E a gente falar da questão de ordenamento habitacional é muito importante. Hoje nós enfrentamos um déficit de habitações no estado do Rio de Janeiro, principalmente habitações que compreendam e atendam a população que não tem, digamos, uma renda que propicie a compra de imóveis em lugares privilegiados. E muitas dessas pessoas gostariam de ter acesso. Não sei se os senhores se recordam, mas há uma década, nós tivemos uma intervenção também em comunidades e falamos a respeito dessa ocupação, não da ocupação só pelas autoridades policiais, mas também pela ocupação do ordenamento social através das políticas públicas das prefeituras, do estado do Rio de Janeiro também. Então, a discussão hoje é essa.
que você pensa a respeito da segurança pública? O que te traz o tema segurança pública? Uma vez que as eleições se aproximam e as pessoas têm discutido muito a respeito disso. Há algumas eleições atrás, o que se falava muito era em saúde pública ou em educação. E hoje o tema é segurança pública. Em 2026, nós tivemos um agravamento na cidade do Rio de Janeiro e no estado do Rio de Janeiro do império do narcoterrorismo. Nós não temos mais como negar o avanço territorial. Nós não temos mais como negar a preponderância do trabalho das polícias, mas também a ausência das políticas públicas para tirar as pessoas que estão reféns dos narcoterroristas dentro das comunidades. O morador de comunidade não é simplesmente o favelado, como dizem por aí. Não, ele é o cidadão. Só que ele não tem saneamento básico, ele não tem política habitacional e há um desarranjo arquitetônico onde uma laje propicia e ampara mais 4 lajes, o que pode suscitar num futuro próximo uma grande tragédia. Então, é bom a gente ter esse momento de reflexão. É bom eu poder conversar com você, telespectador, com você, ouvinte, a respeito dessas pautas. Até porque essas pautas trazem também o quê? A relação direta do povo com o governo. Como é que está se dando? Será que nós estamos sendo ouvidos? Será que nós, cidadãos, estamos sendo respeitados? Até que ponto nós temos liberdade? São muitas as questões, são muitos os problemas, mas o Retrato do Rio está aqui para isso. Eu não sei se os senhores têm acompanhado, mas ao final de cada programa, eu pergunto para o candidato: qual é o retrato do Rio que você pinta? O retrato do Rio que eu gostaria de pintar seria daquela bela cidade, daquele maravilhoso estado que tem mar, montanha, rios, turismo, felicidade, um povo alegre, um povo feliz. Mas, infelizmente, essa não é a tradução da realidade. Essa é simplesmente uma menção de sonho, de quase utopia por nós fluminenses. Então, eu chamo de novo vocês para aqui, para a Rádio Tropical Web Brasil, para falar comigo através do site www.tropicalwebbrasil.com.br. Por favor, mande sua mensagem, mande a sua pergunta. A gente vai partir agora para um intervalo. Vocês vão ouvir uma música e é o tempo de vocês me enviarem essas perguntas para que a gente possa, dentro desse programa, responder para vocês e trazer também dados. É muito importante isso. A gente já volta com a programação, mas vocês sabem que vocês estão aqui no Retrato do Rio Tropical Web Brasil, a rádio que está conectada com você. Alô, ouvinte da Rádio Tropical Web Brasil. O meu nome é Vanessa Navarro, eu sou advogada, eu vivo em Portugal e eu vim aqui oferecer para vocês os nossos serviços advocatícios. Nós trabalhamos ajudando investidores e empresários que queiram trazer a sua empresa para Portugal através do Visto Gold. Essas pessoas podem fazer investimento em fundos e nós tratamos de todo o processo para a obtenção do Visto Gold, inclusive para a sua família, esposa, filhos que queiram vir viver em Portugal, ou se não quiserem viver, se quiserem apenas investir em Portugal, na compra de imóveis, na construção, restauração, remodelação de imóveis. O nosso escritório conta com parceria de empresas de engenharia, consultores imobiliários e toda a equipe necessária, inclusive pessoas intermediárias de crédito em bancos, pessoas que podem conseguir financiamento para vocês. Então, nós tratamos de todo o processo. Contem conosco, inclusive para obter a nacionalidade portuguesa.
tá? E siga o nosso perfil no Instagram, LinkedIn e Facebook, VM Advocacia PT. Obrigada. Aqui na Rádio Tropical Web Brasil, e a minha convidada muito especial, a doutora Larrúbia, que eu estou recebendo aqui com muita honra, chegou. Depois de uma longa e tenebrosa jornada no trânsito carioca, ela conseguiu chegar. Como a gente estava antes falando, a gente estava falando de segurança pública, e é a pauta da doutora Larrúbia também, a gente vai estar aqui trazendo um projeto que a gente tem trabalhado com as mulheres, né, doutora Larrúbia? Correto. Que é a questão, não só com as mulheres, mas com a população de um modo geral, que fala a respeito do nosso direito de defesa. O que fazer e como fazer. Como é que vai ser esse projeto, doutora Larrúbia? É um projeto muito complexo, porque defender a segurança pública hoje é bem complicado, tem que ter muita coragem. E, sobretudo, defender a segurança pública do Estado do Rio de Janeiro é defender a vida. Sim. Eu tenho a população e tenho as forças, as instituições, os policiais. E o que ocorre? Hoje, não se trata de lado A e de lado B, mas sim o mesmo lado. Nós somos a polícia, né, que mais mata? Podemos ser, mas somos também a que mais morre. Nós somos a quinta no ranking, porque a primeira do ranking é a Polícia da Bahia. Isso. Né? Nós somos o quinto no ranking nacional. Então, é bem pesado, né? Uma estatística muito pesada. Mas o que eu penso, né, na verdade, quando aceitei esse desafio? Exatamente focar nos policiais, com um olhar humanizado. Sim. Porque nenhum policial, ele sai de casa para matar. Ele sai para desenvolver o trabalho dele. Mas o que está acontecendo? A gente está morrendo muito. Então, eu como policial penal, com 24 anos de serviço público, eu me considero uma pessoa apta a debater sobre a segurança pública. Eu sou especialista também em segurança pública, né? Eu sou mestranda da UFRJ, eu faço o programa Políticas Públicas e Direitos Humanos. Então, eu me coloquei nessa posição. Sim, vamos debater, porque é inadmissível o que está acontecendo hoje no Estado do Rio de Janeiro. Nós estamos sendo caçados. Vocês têm um alvo no peito, né? Sim, nós Você somos tem o uma alvo. carteira da polícia dentro da bolsa, Exatamente. certamente a morte é decretada. É uma sentença de morte. Sim, ser policial hoje no Estado do Rio de Janeiro é estar exposto à morte, porque você é policial 24 horas. É diferente de outra atividade, de outra profissão, que você cumpre o teu período, você retorna para sua casa e você só vai trabalhar no dia seguinte. Não. No nosso caso, não. Nós somos policiais 24 horas. E eu quero, doutora Cristiane, bater muito nesse ponto sobre a invisibilidade que o policial hoje no Estado do Rio de Janeiro ele está sofrendo. Para ter uma ideia, a recomposição salarial que era devida legalmente, né? Porque houve um decreto. Houve um decreto. Uhum. Para que a gente recebesse, não é um aumento, é uma diferença da inflação. Então, o nosso salário, a gente perdeu muito o poder de compra. E agora, com o nosso governador em exercício, ele vai ser parcelado aí nos próximos meses. Então, foi uma vitória. Mas são várias coisas que a gente precisa colocar no debate. Mas aí que tá. Eu gosto. Vou fazer um contraponto aqui, doutora. Eu tenho que aplaudir esse governador, porque ele está agindo corretamente com a polícia. Né? Porque, como a senhora bem colocou,
O policial militar, o policial civil, o policial penal, ele é invisibilizado. E também tem uma coisa, a população foi treinada a ter ojeriza contra quem defende. E, infelizmente, o policial hoje recebe uma gama muito pesada de ódio da população. Sim, quando a população não entende que o policial está para proteger. Né? E a gente sente isso. E essa valorização também é uma coisa que eu gostaria que a senhora pontuasse, falasse a respeito da questão da saúde mental do policial. Por favor. De extrema relevância. A saúde mental, ela precisa ser destacada e ela precisa estar com todo o holofote para ela. Porque eu vou ser usada. Pode ser que eu não quero unanimidade, eu sou autêntica. Eu costumo dizer que eu sou uma policial fora da curva. A unanimidade é burra, né, doutora? Com certeza. A unanimidade é burra. Eu gosto de polêmica. Eu gosto, como a gente tem a mesma formação acadêmica, a gente gosta do contraditório, Sim, né? Com certeza, eu acho maravilhoso. Mas, voltando à situação da saúde mental. Hoje eu tenho um policial muito abalado psicologicamente. E aí eu vou pontuar o seguinte: como é que está a saúde financeira desse policial? Terrível. Geralmente, sem medo de errar. Sem medo. Esse policial está com o contra-cheque dele tomado por consignado. A doutora bem sabe que existe um teto de desconto. Sim, até 40%, Exatamente, não é isso? Mas com certeza, te digo assim, Está 60% levando. Eu sou funcionária pública aposentada, então eu já fiz consignado na vida também. E aí eu quero destacar, né, uma coisa que nos ajudou muito, e que é o RAIS, né? Que é o programa? É o programa de complementação, né? Complementação da nossa renda, né? Como se fosse um extra. Uhum. Ajudou muito. Nos ajudou muito. Mas nós precisamos de mais. Nós precisamos de políticas públicas. Política salarial justa. Exatamente. Valorizar realmente como valorizar esse policial. Olha, a senhora imagina, quem trabalha à noite tem adicional noturno, insalubridade. Policial tem isso no contra-cheque? Eu falo pela instituição, nós não temos. O que é devido e nós já ganhamos. Sim, já tem direito assegurado em sentença. Nós não temos. Então, é absurdo a forma que o policial hoje vive, que nós estamos numa guerra, né? Quantos policiais nós perdemos até no dia de folga? E aí eu chamo esse foco agora para a saúde mental. Como é que está abalada? São várias questões. São vários atravessamentos com relação à questão financeira. Eu tenho policiais que estão usando medicamentos de tarja preta. Tá? Eu tenho um policial que está numa situação muito difícil. E o Estado, ele invisibiliza com relação a essa saúde mental. Você imagina um policial que vai fazer uma incursão. E quanto é que está a pressão desse policial? Porque ele antes 22. Antes de ser 22. policial, ele é o marido, ele é o filho, pai. Ele é o pai. Entende? Com a dinâmica. Mãe, porque nós também temos as mulheres, né? Então, você imagina como é que hoje ser policial no estado do Rio de Janeiro é um desafio. E eu honro todas as corporações. Eu, sinceramente, se eu pudesse, faria uma grande homenagem aos meus pares, porque são merecedores. Sim, sem dúvida nenhuma. Porque é muito difícil. E o que acontece? Eu acho que com relação a esse ódio que se criou, né, a população, né, o grande desafio nosso é a população entender que nós estamos do mesmo lado, não existe o lado A ou o lado B. Sim.
Nós estamos eu digo nós porque, como cidadã, eu me coloco ao lado da Polícia Militar, da Polícia Civil, da Polícia Penal, da Guarda Municipal hoje, que também está armada, porque é a única linha que a gente tem de manutenção de vida, né? Sim, é o que eu te digo. Defender a segurança pública é defender a vida. Exato. E aí que está esse meu olhar humanizado. A gente precisa, sabia? Com certeza, com certeza. A gente precisa quebrar algumas falácias que foram criadas, que direitos humanos é para proteger um grupo ou outro. Não existe isso. Nossa Constituição, doutora, ela é baseada em direitos humanos. Nós somos um país signatário de vários tratados internacionais que gira, né, que gravita em torno de quê? Dos direitos humanos. O direitos humanos é um tema da ONU, é um tema global. Não há como a gente fugir desse tema. Claro que não. E eu acho muito importante, sabe? Todas as vezes que eu debato sobre o assunto, porque tem até uma gíria, né, que diz assim: é direito dos humanos, porque morre alguém, morre um policial, cadê os direitos humanos? E eu tenho na minha cabeça, assim, nos meus projetos, na minha idealização, a gente criar políticas públicas que envolva, sabe, os direitos humanos dentro da segurança pública como um todo. Como um todo. Direitos humanos significa dizer que não seremos mais escravizados, somos livres. Mas que devemos ter limites. Lógico, nós temos a nossa legislação. Sim. Tudo na vida, a senhora tocou num ponto assim, extremamente importante quando a gente fala na questão da humanização, de trazer de novo o policial, a polícia, ao seu patamar. Por quê? As pessoas falam muito em direitos humanos e aqui não são negados os direitos humanos. A gente tem, obviamente, uma prisão que é feita, hoje os policiais têm câmera, a gente tem também uma audiência de custódia, a gente tem o devido processo legal. Dentro das penitenciárias, é óbvio, as condições não são as melhores, porque deixar tanta gente ociosa é uma coisa que a gente tem que repensar, né? Porque na realidade é uma contenção que é feita contra o indivíduo que burla o ordenamento jurídico, que comete o crime. E as pessoas têm que entender que o policial não é o juiz, mas ele também não é o malfeitor. É ele que mantém ainda uma tênue chance de sobrevivência nossa. Então, com relação à minha profissão de policial penal, eu costumo dizer que, na verdade, nós somos técnico da execução penal. Exatamente. Para custodiar. Sim. Não fomos nós que fizemos a parte da prisão e nem a parte do julgamento. Então, são coisas bem divididas. Cada um tem a sua atuação. Certo. Correto? Então, o que me cabe dizer é que eu sou sociedade também. Antes de eu ser policial, eu sou sociedade. E a gente tem um problema muito sério, né, dentro do sistema habitacional, todo mundo sabe disso. E a gente, enquanto servidores, nós estamos fazendo o nosso trabalho. E da melhor forma possível. Eu sempre falo, sabe, eu tenho muito a honra da minha farda. E a minha farda eu dedico à minha família. São 24 anos, né? Sim. Não no total, né, na CEPEM, né, mas como servidora pública. Esse ano eu completo meus 25. Eu tenho muita honra de falar que sou policial penal do Estado do Rio de Janeiro. E é esse um dos motivos que me trouxe até aqui nessa caminhada. Tem muita coisa que a gente precisa debater, tem muita coisa que a gente precisa conversar. E eu fico muito feliz, sabe, de ter tido uma oportunidade de estar aqui, por exemplo,
nessa tarde com a senhora. Eu Uma que mulher agradeço. fantástica. Olha, quem sou eu? Eu digo a mesma coisa, porque eu me sinto honrada de conhecer uma servidora pública que realmente tem a consciência do seu trabalho. A senhora definiu muito bem a questão do policial penal, porque ele é o técnico da execução penal. E a gente discute muito, a doutora Larrúbia é uma amiga que eu tenho, que foi assim, nós nos conhecemos num momento muito difícil da minha vida e ela estava ali para trocar. A gente quase que filosofava nas nossas conversas. Mas o interessante é que é uma mulher que enfrenta um dia a dia profissional muito pesado, porque eu garanto aos senhores que dentro de uma unidade prisional não é um ambiente que o senhor vai olhar, ou as senhoras vão olhar para o céu e vai ver tudo cor-de-rosa com bolinha azul. Não é. Tem uma gama infinita de pessoas ali que estão tendo o seu cumprimento de sentença. Né? E hoje, ser policial penal é quase um suicídio. Sim. Concordo com a doutora. Ser policial, de uma forma geral, né, é quase um suicídio. De todas elas, é complicado, né? Nós estamos sendo caçados. E, assim, o que me motiva, né? O que te motivou hoje, doutora, a levantar? O que te motivou? Eu tive essa conversa na hora do almoço. Chegar até aqui. Eu tive essa conversa na hora do almoço com o grupo que eu estava. O que me motivou e o que tem me motivado, doutora, porque muitas vezes, nesses momentos filosóficos, né, de autoanálise, a gente percebe o quê? Bom, eu tenho 60 anos, vou fazer 61, tive família, consegui graduação, estudei para isso, trabalhei para isso, mas hoje eu me sinto uma pessoa que precisa fazer alguma coisa. Eu sempre fiz, assim como a senhora, mas precisa fazer algo mais. Só o que eu faço não está sendo necessário. Então, o que está me motivando é a mesma coisa que me motiva. Trazer um resultado para as gerações futuras. Porque nem as gerações futuras estão atentando para o que está acontecendo hoje com a gente. Exatamente. Né? Agora eu vou lhe devolver a pergunta. O que me motiva? O que me motiva, o que faz brilhar os meus olhos é saber que eu tenho muita coisa para oferecer para a sociedade. Nós temos, né? Isso é muito bom. Como a senhora, eu estou com 60 anos e estou com esse olhar brilhante como o da doutora, sabendo que eu posso produzir muito, sabe? E me aliar a uma mulher valente. A aliança aqui é feita no ar, gravado, isso vai estar registrado, porque a nossa aliança é muito antes desse programa. Exatamente. A gente já discute temas e questões sociais muito antes desse programa. Né? O Retrato do Rio hoje é só um reflexo de homens, mulheres que viveram, que contribuíram para a sociedade e que contribuem ainda. Porque você ainda tem, eu tenho que revelar isso, a língua está coçando e eu não consigo ficar quieta. A doutora Larrúbia, ela é pré-candidata a deputada federal. E ela é uma mulher que ela tem um trabalho, não só acadêmico, mas também experiencial mesmo, de estar ali na vida do dia a dia, estar na proteção, porque o policial está ali para proteger a sociedade. E a sociedade, mesmo que esteja do outro lado da grade, é protegida também. Sim. Porque recebe o que é humanamente condizente à condição de ser humano. Sim. E nós, como policiais penais, é incrível isso, né? O nosso dia a dia, do nosso trabalho, é tudo, nós não temos uma rotina. Entendeu? A gente não é um plantão de rotina, é cada dia diferente. E a gente tem que fazer cumprir a lei, é tudo dentro da legalidade, mas a gente também tem que ter um olhar humano. Entendeu? Então, é uma profissão muito difícil, tem que ter muita inteligência emocional. E é aonde eu vou lutar
de verdade, para que esse policial, e aí eu falo de todas as instituições, saia da invisibilidade. Doutora, se a gente entrar numa delegacia hoje, ela é totalmente diferente de 20 anos atrás. Eu tenho ali um déficit de servidores. Sim, são 4.000 e poucos na Polícia Civil. Eu tenho... Não chega nem a 5.000. Uma estrutura precária. As delegacias têm, assim, entra totalmente... Falta impressora, falta papel. Eu posso falar porque eu sou cidadã. Então, eu posso falar. Falta impressora, falta papel. Não falta mão de obra qualificada, que são os concursados que estão ali. Mas falta material. São profissionais de alta qualidade. Sim, sim. E é lamentável, eles também não têm condições de trabalho digna. Há pouco tempo, não sei se a senhora chegou a ter a oportunidade de vislumbrar esse programa. Há pouco tempo saiu uma reportagem mostrando como é o local de descanso, porque são plantões. O policial, o ente da segurança pública, ele não trabalha num regime como todo mundo está pensando que é 8 horas, a hora do almoço, a hora do café. Não tem nada disso, tá? Então, ele trabalha em regime de plantão, uma escala. Obviamente, todo ser humano tem que dar uma parada para poder tirar um soninho enquanto o outro está cobrindo, que é assim que funciona. Mas eu assisti um programa que eu vi como é deprimente o local de descanso dos policiais penais. Não tem ar-condicionado, como as pessoas acham que tem, não tem colchão. Café é uma coisa que, se eles não levarem, também não tem. E até tudo bem, porque o dinheiro não é meu, não é seu, não é do policial. O dinheiro é do contribuinte. Tudo tem que ser feito com parcimônia. Mas justo seria que eles tivessem uma alimentação condizente, um local para descansar, um local para ir, por exemplo, ao banheiro, porque todo mundo vai ao banheiro. Não tem uma alma neste mundo que não vá ao banheiro. Condições boas. Eu estou falando, Cristiane Meirelles, estou falando o que eu assisti, que foi demonstrado em programa de cadeia nacional. Mas o policial pode fazer o quê? Se a própria sociedade não consegue enxergá-lo como um cidadão. Nós estamos vivendo dias muito difíceis, né, no nosso estado. Mas eu tenho muita esperança, sabe? O que me move a esperança? Pode ser uma utopia. Não. Eu acho que nós temos condições de trabalhar assim com políticas públicas e mudar todo o cenário. Sim, nós que somos técnicas, nós temos essa possibilidade, porque nós nunca faríamos algo de forma aventureira. A senhora conhece muito bem o cenário onde a senhora desempenha a sua função, né, como servidora pública. Mas, acima de tudo, a senhora foi uma pessoa que sempre esteve na ponta de construção metodológica, científica, né? As pessoas se afastaram disso dentro da gestão pública. Hoje em dia, a gestão pública é tomada por vejam bem, não estou fazendo apologia aqui contra cargos de confiança, contra servidor público, nada disso. Só que, como disse a doutora, o que nos move é a esperança. Mas a esperança tem que ser alimentada minimamente pela racionalidade. E a racionalidade traz o quê? A técnica, a rodo. Né? Então, eu vou te dizer que a minha frase predileta é que para se viver é preciso ter coragem. Sem dúvida. Só vai ver o extraordinário quem tem coragem. Quem tem coragem, né? Mas o que nos move é a esperança de manter a nossa coragem viva. Sim. Né? É muito difícil, né? Essa jornada, esse meu posicionamento hoje, né? Porque, assim, são vários atravessamentos. Eu sou uma mulher negra de pele clara. A doutora bem sabe que nós sofremos, né? A gente tem... É um atravessamento o racismo, é um atravessamento a violência
política. Muito grande. Muito grande. Principalmente com relação ao nosso gênero. Sim, com certeza, com certeza. Então são vários atravessamentos. Realmente, eu tiro o chapéu para a doutora também, sabe? Tem toda. Pega aqui mais uma vez. Uma mão Todo o apertada. meu respeito. Todo o meu respeito. Porque quando eu vejo uma mulher na política, doutora, eu fico. Sabe, eu acho lindo isso. Por quê? Nós somos 52% pelo IBGE. Dentro das casas legislativas, nós temos 7% só de mulheres. Às vezes nem 7. Às vezes nem 7%. E nós temos 2% de mulheres negras e pardas. É hora da gente virar esse jogo, né? Índio! Gente, eu tô de cabelo louro porque tá pintado, tá? Mas eu sou descendente de índio. Que mulher índia que você conhece dentro? Né? Não é? Não é? Não tem, gente. Não tem. Exatamente. E nós somos uma parcela da população também. Né? Exatamente. Mas é o que a senhora colocou. E eu quero até aproveitar e mandar um beijo aqui para a vereadora Jane Pereira, lá de Magé, que é a única mulher eleita, depois de décadas, defendendo lá a nossa bandeira feminina. Sim. A Jane é maravilhosa, né? Muito maravilhosa. Todo o meu respeito, Jane. Beijo pra você, tá, querida? Beijo mesmo. Muitos beijos meus e da La Rúbia, tá? Um beijo conjunto, coletivo. Mas a gente... bonito, né? Muito bonito. Não é? É muito bonito ver uma mulher na política, no debate, porque a gente foi silenciada. Muito tempo. Vamos considerar que nós, mulheres, nós tivemos o direito ao voto em 1937. Mas com 2 requisitos, doutora. Tínhamos que ser independentes financeiramente. Exatamente. E aí, como a gente pode visualizar em 1937 uma mulher independente? Não tem como. E nós tínhamos que ter a autorização do marido. A outorga do marido, exatamente. Então, é tudo muito novo, tem menos de 100 anos. E a gente até conquistou, a gente não pode negar que a gente conquistou muita coisa. A gente teve um papel muito especial na Constituição de 88. Com certeza. Né? A gente teve um papel de movimentar. Nós somos, na realidade, as grandes propulsoras, embora os senhores não entendam isso, mas nós, mulheres, somos as grandes propulsoras da política. Exatamente. Não só da questão partidária, mas como da política pública. Porque somos nós que organizamos. E não adianta querer dizer que você não faz isso. Que você não vai no supermercado, que você não cozinha, que você não tem filho. Tudo bem, ok, é sua opção. Mas quem faz tudo isso e ainda trabalha, como eu e doutora La Rúbia, que criamos filhos, agora a La Rúbia está com uma netinha maravilhosa. Maria Luísa, um beijo, Maria Luísa. Olha só que coisa linda. Uma netinha maravilhosa, a gente já está chegando numa fase que a gente está vendo a nossa segunda geração, Sim. Que são os netos. E a gente continua lutando. Qual homem, me desculpa, senhores, nada contra, nenhuma política ideológica, nada disso contra os senhores. Muito pelo contrário. Amamos, né? Eu amei meu marido, La Rúbia ama o marido dela. Sim. E quantas outras mulheres amam os seus maridos? E isso é certo, isso é bom, ter família é bom. Ter família é bom. Mas nós estamos de pé. Sabe? Quando a gente vê uma doutora La Rúbia se levantando, falando pela classe, falando por um direito invisibilizado, por uma tormenta psicológica. Porque eu vou te dizer uma coisa, eu não tenho coragem que você tem não, tá? Eu não tenho coragem de entrar dentro de uma carceragem com pessoas, com as mais... Não estou dizendo que todo mundo é assassino, nada disso não, mas tem envolvimento com o crime. Né? E a gente tem que saber com quem a gente está falando. Eu fico, uma vez eu estava pensando isso, La Rúbia. Fico imaginando assim, estou passando por uma cela, a mulher pega o meu pescoço, acabou com a minha vida. Então, eu sei que não é essa a realidade, mas faz parte da realidade, né? Então, assim, quando você colocou a questão da... Eu tenho acompanhado também a questão de muita tarja preta, muito sofrimento, Sim.
no desempenho da função. Sim. Eu conheci um cabo que ele teve uma crise dentro da viatura e ele se agarrava no fuzil e se trancou dentro da viatura porque entrou em pânico. Depois de quase 20 anos de serviço. Porque ele me relatou isso depois. Naquele momento, eu vi que eu não era mais um policial. Eu era um alvo. Então, doutora, a gente acabou retornando para o ponto da saúde mental. Vamos analisar juntas. Imagina, né, um policial, ele decide, eu vou me tratar, né? Eu vou procurar o profissional porque eu reconheço que eu não estou bem psicologicamente. A primeira coisa que vai acontecer, doutora, é a suspensão do porte de arma dele. É possível um policial hoje, no estado do Rio de Janeiro, ter o seu porte suspenso? Claro que não, aí mesmo que está assassinado. Bom, eu estou falando dentro da minha lógica de cidadão, né? É tudo muito complicado. Até para é muito complicado, até para esse policial, ele realmente chegar até um profissional para ele fazer um tratamento digno que ele merece, ele vai atravessar esse ponto. Então, é muito delicado, muito delicado. A gente está realmente pisando em ovos. E nós temos também a situação de que a gente tem pouquíssimas unidades, políticas públicas para a saúde mental. Nós temos hoje um movimento que engloba todas as instituições, que é feito com o IPES, que é feito com o Ministério Público, que é feito com todas as instituições, com programas. Existem algumas políticas públicas, existe sim. E assim, elas começaram recentemente. Eu tenho até muito orgulho da minha corporação, que nós temos um espaço, sabe? De escuta. Nós temos um espaço de escuta, de profissionais que tratam, que têm um olhar para esse servidor. Porque, e outra coisa, nós passamos pelo suicídio, que não se divulga, não se fala. Sim, parece que ano passado foram 16 ou 19, não é isso? Nós passamos por isso também. Pelo sentimento de impotência, né? Você chega a um ponto que ninguém quer se matar. A história do suicídio é muito clara. Ninguém quer. A pessoa só quer acabar com aquele sofrimento. Então, entende que são muitos desdobramentos. Nós ficaríamos aqui conversando horas. Sniff. Eu confesso para os senhores que eu queria continuar a entrevista por horas, por dias, porque a doutora Larrúbia tem muito para nos passar, muito para trazer da realidade da segurança pública aqui, pela ótica daquele que faz o enfrentamento na ponta, que está ali no dia a dia, porque não adianta também dizer e falar de segurança pública quem não passa pelo enfrentamento. Mas eu tenho horário, gente. E o Retrato do Rio está aqui toda quarta-feira, das 16 às 17 horas. E eu vou fazer a pergunta que não quer calar, que a gente sempre termina o programa dessa forma. Doutora Larrúbia, como é que a senhora pinta o retrato do Rio de Janeiro hoje? Olha, a segurança pública está em colapso. E aí eu costumo te falar o seguinte, doutora. Quando a segurança pública ela entra em sofrimento, todos os setores da sociedade colapsam. Eles falham. Falha o transporte, falha a saúde, falha a educação. Todos os setores falham. Sabe por quê? Porque a gente perde o direito de ir e vir. Sim. Então, sem segurança, infelizmente, nós não crescemos. E não é isso que nós queremos para o nosso Estado. Não. Então, como disse a doutora Larrúbia, a gente tem que ter esperança e eu completo que para se viver é necessário esperança e coragem. Um beijo no coração de vocês. Até a próxima quarta-feira na Rádio Tropical Web Brasil. Você conectado no mundo e o mundo ligado em você. Um beijo
Muito obrigada, doutora. Eu que agradeço a doutora, agradeço a Rádio Tropical pela oportunidade. Saí daqui muito feliz. Eu também. Por essa tarde. Espero voltar outras vezes. Olha, o assunto não acabou não, tá, gente? Calma que ela vai voltar, tá? Beijo pra vocês, fiquem com Deus. Lá, Rúbia. Olá, eu sou a Carla Cis. A responsável empreendedora por esse espaço, que aparentemente está começando agora, mas eu já comecei essa profissão há algum tempo atrás, alguns anos atrás, na verdade, quando eu desisti da minha profissão de enfermagem, de gestora ambiental, e comecei a empreender na estética, fazendo atendimento em domicílios, e comecei com um espaço depois pequenininho, quando entrou a pandemia, logo depois um pouquinho maior, e hoje eu estou nesse espaço oferecendo vários outros serviços. Você chegando aqui vai encontrar New Design para fazer as suas unhas, pé e mão. Aqui também vai ter o serviço de depilação. Alguns dias com a parceria com a Rosângela, outros dias vocês vão estar comigo também para essa depilação. E você vai estar comigo para fazer o seu tratamento corporal e facial. Então sejam bem-vindos ao Estúdio Estética Carla Cis.